que abra uma porta que está fechada, se você quer que a enfermidade seja arrancada pela raiz, nós precisamos de atitude. A gente olha o Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. Quem é que não conhece a história do cego Bartimeu? Por que Bartimeu teve a sua visão devolvida, os seus olhos devolvidos? Porque quando ele percebe o movimento da multidão, aonde Jesus está passando, na entrada de Jericó, ele pergunta: que barulho é esse? Disseram: Jesus o Nazareno vai passando. Romanos 10 e 17, Paulo escreveu dizendo: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, ela entra no ouvido, desce no coração, e é no coração que gera a fé, para nós sermos abençoados por Deus. Disseram para Bartimeu: é Jesus o Nazareno que passa. O que Bartimeu fez? Ficou calado, acomodado? Não! Bartimeu teve atitude. Ele começa a dizer: ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algumas pessoas tentaram impedi-lo. Ele gritou mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí diz que Jesus estava andando, e Jesus fez uma coisa que poucas vezes ele fez no seu ministério. Diz que Jesus parou. Pouquíssimas vezes você vê escrito: Jesus parou. Só que toda vez que Jesus parou, ele operou um milagre. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus parou aqui em Perobá hoje. Porque tem crentes aqui com atitude. Só Deus sabe como você chegou aqui, como você está vivendo esses dias. A luta, a tribulação, o problema, a aflição, a tempestade, as dificuldades, as grandes necessidades. Bartimeu tem atitude. Ele clama. Tentam impedir Bartimeu, ele grita mais alto. Atitude. E a atitude de Bartimeu fez com que Jesus parasse. E Jesus pergunta: quem é que está clamando? Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Jesus disse: traga ele aqui. Trouxeram. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E Bartimeu disse: Senhor, eu quero ver. Jesus disse: então vê, a tua fé te salvou. Irmãos, todas as vezes que a gente lê Lucas 18 e 35 sobre Bartimeu, alguém pode pensar ou imaginar que Bartimeu era um cego comum. Bartimeu não era um cego comum. O problema de Bartimeu não era uma simples cegueira. Bartimeu teve os seus olhos arrancados. Bartimeu só tinha o globo ocular, ele não tinha os dois olhos, foram arrancados por ordem do imperador, quando ele tinha aproximadamente 12, 13 anos de idade. Quando Jesus diz para Bartimeu: então vê, a tua fé te salvou, sabe o que aconteceu? Bartimeu recebeu 2 olhos novinhos. Não, você não entendeu. Foram 2 olhos novinhos. O milagre foi extraordinário. Bartimeu experimentou o sobrenatural de Deus, a ponto de ter os seus 2 olhos devolvidos. E eu venho aqui nesta noite dizer para você que Deus tem algo sobrenatural que vai se manifestar na tua vida. O sobrenatural de Deus vai se manifestar na tua vida e Deus vai mudar a tua história. Eu sinto a presença de Deus nesta noite. Eu sinto a presença do Espírito de Deus. Aleluia.
Mateus capítulo 15. A mulher cirofenícia, que tinha uma filha endemoniada em casa, que ninguém conseguia dar jeito, ela clama, ela tem atitude. E por causa da sua atitude, Jesus para. Jesus atende aquela mulher. E Jesus manda ela embora, dizendo: vai em paz, seja feito contigo como tu desejas. E quando ela chega em casa, a sua filha está completamente liberta. No campo das atitudes, meu irmão. Às vezes nós preferimos reclamar, murmurar. Às vezes a gente prefere, sabe, o comodismo. A gente prefere se vitimizar. Ah, mas eu não sou ninguém, eu sou um zero à esquerda. Dá certo para todo mundo, não dá certo para mim. Fulano consegue, eu não consigo. Ciclano chegou lá e eu não chego. Meu irmão, a gente fica se vitimizando. Não, Deus não quer isso, Deus não se agrada disso. Deus gosta de pessoas que tenham atitude. Se levanta, tira o pé do chão. Uma das expressões que eu acho linda é Jó capítulo 1, versículo 19. Depois que Jó teve aquelas 4 notícias, uma pior que a outra, e a última notícia foi pior do que as 3 outras notícias. Quando diz que os filhos de Jó estavam na casa do primogênito, veio um vento, deu lá sobre a casa, os 4 cantos. E a Bíblia diz que aquela casa caiu e os 10 filhos de Jó morreram de uma só vez. A Bíblia diz que Jó se levantou, olha aí a atitude. E Jó adorou o Senhor, e ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Atitude. Você veio aqui nessa noite, e você veio para ouvir uma palavra de Deus, e Deus está falando com você. Milagre obedece atitude. Sai do seu lugar, de onde você está, tira o pé do chão, corre atrás, vai em busca do seu milagre, da sua bênção, clame ao Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, e o nome do Senhor será glorificado. Você acredita nesta palavra? Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Interessante que quando Jesus está no meio da multidão, a Bíblia diz que este leproso aparece. Ele aproxima, ele chega aonde Jesus está. Interessante, amados, que o versículo de número 40 diz que ele aproximou, ele pôs-se de joelho diante de Jesus. Interessante, pastor Claudemir. Até hoje, os teólogos, os estudiosos da Bíblia, os pesquisadores, eles não conseguem entender como esse leproso chegou onde ele chegou. Porque ele não poderia estar ali. Se descobrisse que ele estava ali, ele seria apedrejado até a morte e seria queimado. Porque um leproso não poderia estar aonde ele estava. Não poderia. Quando uma pessoa estava com lepra, ele era diagnosticado pelo sacerdote, que ao constatar que a pessoa estivesse com lepra, depois de um processo rigoroso, né, e o processo era usado a água quente, a água fervente, né, porque a pessoa, quando estava com lepra, ela começava a ter febre altíssima, ela começava a ter dores pelo corpo, e ela começava a ter a pele acinzentada, e de repente começava a estourar úlceras no seu corpo, e apodrecia a pele, a carne, a pessoa estando viva. Exalava um mau cheiro. Mas quando a pessoa começava a ter febre, a ter dor no corpo, e a pele ficar acinzentada, levava-se para o sacerdote, e o sacerdote pegava a água fervendo e colocava sobre as partes acinzentadas, derramando a água quente, a água fervendo,
se a pessoa que estivesse sendo diagnosticada, consultada pelo sacerdote, se ela não sentisse nenhum